Nós vamos ler Atos 1:8, Atos 1:8, mas mesmo sentados eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, mais uma vez esta manhã. E agradecemos, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui conosco, por cada vida que está aqui participando, que levantou-se pela manhã, no domingo. Senhor, em vez de dedicar tempo ao descanso, vieram à Tua casa. Pai, que eles possam receber aqui hoje a Tua bênção e a Tua graça, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor traga transformação, bênção, que o Senhor traga resposta, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo. Em nome de Jesus nós abençoamos este ambiente, abençoamos cada vida, Senhor, declaramos a Tua unção e a Tua graça sobre cada pessoa que está aqui hoje, que o Teu Espírito Santo possa guardar os nossos corações. Livra-nos, Senhor, de pensamentos, sentimentos, de qualquer ação humana, carnal, diabólica, em qualquer nível que não tenha autoridade sobre as nossas vidas. E que cada pessoa que está ouvindo, participando desta palavra, Senhor, seja abençoado. Receba a direção, receba a Tua revelação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí complementa dizendo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus fala isso, ele está trabalhando com um momento, ele está próximo de subir definitivamente para o céu. Quando eu falo definitivamente, porque ele vai subir, né? E só vai voltar na sua segunda vinda, né? Então ele vai subir aos céus, e antes, enquanto ele fica ali com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias caminhando entre os discípulos, entre os irmãos, enfim, 40 dias Jesus ficou ressuscitado aqui na terra. E já próximo à sua ascensão, o que ele faz? Ele reúne os discípulos e dá alguns comandos, resume a missão no sentido geral. E aí os discípulos estão logicamente animados, felizes, porque Jesus está vivo, claro, né? Depois do susto que eles tomaram com a morte de Jesus na cruz. Eles estão bem, estão animados, estão felizes, e eles são empolgados. E aí eles começam a falar, Senhor, mas conta pra gente. Conta, né? Parece menino, né? Aquela coisa para querer saber tudo. Senhor, conta pra gente, quando é que o Senhor vai restabelecer o Teu reino? Quando é que vai acontecer tudo? O Senhor vem e vai fazer, vai acontecer. Aí ele falou assim, ó, não compete a vocês essas questões de tempo e dias. Isso pertence a Deus. Isso não é para vocês ficarem preocupados quando eu vou voltar, que dia que eu vou voltar, que vai... Não se preocupem com isso. Preocupe com o que vocês têm que fazer agora. É aí que ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Olha, eu vou voltar, mas vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa. Às vezes a pessoa fica antecipando alguma coisa e não vive o que tem que viver agora. Era isso que ele estava dizendo para eles. Vocês vão receber poder. Vão receber o quê? Poder. Fala de novo. Poder. Esse poder é um poder que gera uma energia. O termo aí é o termo de dínamos, né? Da palavra grega dínamos. É um dínamo. É algo que gera energia. Então esse poder gera uma força em nós para fazermos algo que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. Lembre-se, o poder do Espírito Santo, ele não anula a sua vontade, mas ele potencializa. O que é potencializar? Ele aumenta a nossa capacidade, ele nos fortalece, de acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa vocação, com os dons que temos, ele vai potencializar, ele vai gerar essa energia para que nós possamos cumprir a missão que nós temos. É importante lembrar que cada um tem que cumprir a sua parte. Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo estará com vocês, nós estudamos esses dias isso, o Espírito Santo vai ficar com vocês, vocês não estarão sozinhos, mas o que eu espero de vocês, que são meus discípulos, que são a minha igreja, é que vocês
façam a minha obra. Eu treinei vocês, vocês me viram fazendo, eu ensinei para vocês, eu comissionei, quer dizer, eu enviei vocês e agora eu estou prometendo um poder, uma unção para vocês fazerem a obra como eu estava fazendo aqui. Como assim? Porque, irmãos, logicamente, quem via Jesus e sabia que ele era Deus, sabia que aquele poder não era um poder natural humano. Porque todos nós temos limitações. Mas Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês tiverem um poder, e esse poder vai mexer em tudo em vocês, dentro de vocês. Eu tenho aqui 7 pontos para falar sobre o poder. Quando falamos de poder, a gente pensa só em expulsar demônio, não é assim? Ou curar enfermo, também. Mas o poder de Deus não é só poder explosivo para realizar tarefas, mas esse poder do Espírito também transforma o homem internamente. Transforma a pessoa. Então, a pessoa é mudada, transformada, abençoada, recebe esta força, esta unção para realizar a obra de Deus. Então, o que Deus está fazendo, o que Jesus está dizendo, olha, tem algo completo para vocês. Eu vou capacitá-los para que vocês realizem a obra, para que vocês façam as coisas que eu estava fazendo aqui. E Jesus, irmãos, assusta quando ele diz assim, ó, vocês farão as coisas que eu fiz e farão ainda... Não parece uma loucura isso? Farão ainda maiores. Por quê, irmãos? Porque ele não estava limitando. O problema é que a gente, às vezes, pega um teólogo teórico que não vive a vida cristã na prática, que não lida com gente, que não cuida de povo. Porque tem gente que confunde pastor com teólogo. Qual a diferença de um pastor para um teólogo? O pastor é quem cuida de pessoas, lida com pessoas, discipula, enfim, faz todo o trabalho de cuidar de pessoas. O teólogo é o estudioso. Passou alguma coisa errada em ser teólogo? Não. O problema é que, às vezes, as pessoas estão muito na teoria e não sabem a realidade prática da vida. Então, você fala de coisas e depois aquelas coisas não acontecem. E aí eles teorizam. Porque foi uma época em que o Espírito Santo manifestava, agora não manifesta mais. Ué, só valia para aquele povo? Para nós não vale? Quer dizer, o poder não tem mais. O dom do Espírito Santo não tem mais. Mas não é o mesmo Espírito Santo que salva, que cura, que liberta? Não é o mesmo? Na passagem de Mateus, diz para ir por todo mundo, pregar o evangelho, e diz assim, batizando, fazendo discípulos. E ensinando-os a guardar. Em Marcos 16, são os 2 textos principais, Mateus 28 e Marcos 16, fala assim, curar enfermos, expulsar demônios. Quer dizer, a salvação continua, mas a cura e a libertação não acontece mais. O sobrenatural não acontece, é só aquilo que é o mais comum. Então fica contraditório. Irmãos, e a gente sabe, como liderança, muitos de vocês são líderes, outros são pastores, que quando você vai lidar com as pessoas na vida real, as pessoas não estão esperando teoria, as pessoas querem mudança de vida. Ou não é? Você não vai achar uma pessoa que vem na igreja e fala assim, olha, pastor, eu senti no meu coração, eu vim aqui, que eu quero aprender a Bíblia. Irmão, a coisa mais difícil do mundo é a gente encontrar uma pessoa que vem na igreja pela primeira vez e fala, pastor, eu vim aqui porque eu quero aprender a Bíblia. Não vou dizer que não tenha, mas é raríssimo, não é isso? As pessoas chegam para nós e falam o quê? Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, estou com um problema, estou doente, estou perturbado, minha família está bagunçada, eu estou dominado por um vício, meu filho está doente, meu marido está internado, enfim. As pessoas vêm com problemas reais do dia a dia. Pastor, mas o importante é Deus, o importante é a palavra, concordo com você. Mas como é que Jesus lidava com as pessoas? Ele vinha e abençoava as pessoas. E depois continuava ensinando, cuidando, desenvolvendo as pessoas. Vamos dar um exemplo do líder da igreja, Pedro. Pedro começa a caminhar perto de Jesus e Jesus quer fazer uma reunião. E aí Pedro está preocupado por quê? Porque a reunião, teoricamente, seria passando pela casa dele. Só que alguém na família dele está doente. Quem era?
A sogra. E ele vai até Jesus e Jesus cura a sogra de Pedro. Tem algumas línguas maldosas que dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Mas isso não está na Bíblia, tá? São só... Brincadeira, irmãos, à parte. Então, o que acontece? Pedro tinha um problema. E quando você está vivendo um problema, principalmente quando você é novo na fé, como era o caso de Pedro, a gente tem dificuldade de lidar com uma coisa que eu não vejo, espiritual, sendo que o que eu estou vivendo agora parece maior do que aquele outro que eu não vejo. Quer dizer, não é que eu não queira Deus, mas nesse momento eu tenho uma urgência. E o meu coração está preso nessa urgência. Então, quando Jesus vem pregando, ele vem curando, libertando, anunciando o evangelho do reino. O evangelho do reino não era só pregação. O evangelho do reino era cura, libertação, sobrenatural, transformação de vida, transformação de caráter. Era um pacote completo. Fala amém? Um pacote completo. Então, quando Jesus fala, vocês vão fazer as coisas que eu fiz, farão maiores, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, não há limites para as necessidades que vocês vão ter que ajudar as pessoas. Por isso, irmãos, que o evangelho é tão atual, porque ele não está fechado. Quando diz que não está fechado, quer dizer, não está limitado só ao tipo de cura que Jesus fez. Jesus curou uma mulher que tinha as costas encurvadas, então, ou curou a mulher do fluxo de sangue. Não, mas Jesus só cura a mulher de fluxo de sangue, porque lá na Bíblia só tem isso. Se a pessoa tiver uma outra coisa, não cura. Não, Jesus falou, vocês vão poder fazer as coisas que eu fiz e ainda maiores. Pastor, mas isso é bíblico, pastor? Não, eu estou inventando agora. É bíblico, irmãos. É bíblico. Prova é que quando a igreja começa, eles recebem o Espírito Santo, Atos 2, eles recebem o Espírito Santo, começam a ser igreja e viver como igreja, a Bíblia diz que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E a cada dia acrescentava o Senhor na igreja aqueles que iam sendo salvos. E a Bíblia diz que o movimento era tão grande que as pessoas colocavam pessoas doentes na beira da rua por onde Pedro ia passar. E aí quando Pedro passava ali, a sombra de Pedro curava os doentes. Se você olhar os evangelhos e os milagres descritos nos 4 evangelhos, em nenhum momento tem um milagre de Jesus dizendo que Jesus curou com a sombra. Jesus curou com a sombra. Então não pode. Então Pedro está contra a teologia, Pedro está contra a palavra. Não, irmãos. Jesus falou, não, vocês vão fazer as coisas que eu fiz, foram diferentes, maiores. Jesus não está competindo, não está com ciúme, vocês vão fazer coisa maior do que eu. Não, vão fazer sim, eu estou abençoando vocês, o poder do Espírito Santo está sobre vocês e vocês vão poder fazer coisas grandiosas, porque tudo isso é para o reino, não há concorrência. Eu não tenho medo que vocês façam um milagre diferente que eu nunca fiz e de repente alguém fala, nossa, olha como Pedro está abençoado. Não, tudo é para a glória do reino de Deus, tudo é para o Senhor. Porque o poder não é nosso, o poder está em nós, o poder é de Deus e está em nós para realizar a obra de Deus. Entenderam, irmãos? Então, não há concorrência. Então, o poder veio para trazer uma transformação, para fazer coisas diferentes, para abençoar segundo as necessidades. Então, esse poder do Espírito Santo, ele vem sobre nós, não só para realizar coisas através de nós, mas também para trazer uma transformação em nós. Em nós e através de nós. Então guarde isso. O poder do Espírito Santo vai nos transformar em, segundo a Bíblia, o texto, em testemunhas. Mas haverá uma mudança em nós e acontecerá mudança através de nós. Através de nós, pessoas serão abençoadas porque nós estamos abençoados. É isso que o texto nos diz. Então, irmãos, vamos à nossa leitura aqui para a gente entender. Em Atos 1,8, Jesus declara, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder prometido não é abstrato nem simbólico. Ele é a evidência prática da presença manifesta de Deus atuando na vida do crente.
Então não é um conceito teórico, abstrato. Primeiro, porque o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um conceito, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o Espírito Santo habitando nas pessoas, vivendo entre as pessoas, é que vai gerar essa transformação. Então, assim, onde o Espírito Santo se manifesta, o poder de Deus se torna visível, transformador e eficaz. Visível por quê? Porque o Espírito Santo a gente não vê. Mas quando ele se manifesta na nossa vida, é possível ver o quê? As suas obras em nós e através de nós. Ele também é transformador, por quê? Porque quem é visitado com o poder do Espírito Santo de verdade, alguma coisa muda nele, para melhor. É por isso que eu digo para vocês, cuidado, cuidado. Tem muita gente vivendo emoção e não transformação. O que é emoção? A pessoa se emociona com a música, se emociona com uma palavra, que é a palavra que você gostaria de ouvir, talvez não é o que Deus queira falar. E nós estamos vivendo tempos em que muita gente está mais preocupado em emocionar e impactar você do que falar a palavra de Deus. E quer ganhar seguidores, quer ganhar simpatizantes, não confronta o pecado, não confronta a vida errada. Por quê? Porque não quer entrar em áreas nebulosas e nem ser cancelado. Né? Hoje o nome é cancelado, não é assim não? Tem na rede social, então tem pessoa que ele começa a falar certas verdades da palavra de Deus, ele começa a ser cancelado. Aí começa a vir os perseguidores, como se chama? Stalkers, né? Haters, desculpa. Os haters começam a falar um monte de coisas e fala aquele monte de bobagem, falso profeta, e não sei o quê. A pessoa tem que estar preparada, irmãos. Hoje em dia, irmãos, está mais difícil falar a verdade do que falar mentira. Quando eu era pequeno, meu pai falava pra gente assim, filho, o mundo está mudando e está mudando para pior. Ele falava assim, Rui Barbosa, isso Rui Barbosa é do começo do século, do século anterior, né? Ele dizia o seguinte, um dia os homens teriam vergonha de serem honestos. Estamos vivendo esses dias. Uma pessoa, um jovem, dizer assim, olha, eu estou me guardando para um casamento. É uma palhaçada. No mundo hoje vira piada. Não estou me guardando para minha esposa, ou a moça dizendo, estou guardando para o meu esposo quando eu casar, estamos nos guardando porque nós queremos a bênção de Deus. É considerado um idiota, um bobão. É gente com a vida, é gente sem noção. Quando você é honesto, quando você é correto, quando você diz a verdade, quando você segue princípios, você é tido como um idiota, como um bobo. Nós estamos vivendo dias assim. Não é? Disseram para nós, na nossa cara, todo mundo viu, e não vou dizer todo mundo, uma grande parte caiu nessa conversa, dizendo o seguinte, uma mentira contada muitas vezes acaba soando como verdade. Sabe quem disse isso? Nosso presidente atual. Tá aí. Desculpa, gente. Eu preciso falar. Porque é mais evidente, tá? É mais evidente. Então, irmãos, cuidado, cuidado. A verdade, ela mexe com a gente. O Espírito Santo, ele vai tentar transformar a nossa vida. Não por força, mas vai mexer com a gente. E toda vez que você passa por um processo de transformação, vai ter gente que vai se incomodar com a sua transformação. Vai ter gente que não vai ficar feliz com a sua transformação. Tá? E eu vou além. Tem gente que teoricamente gosta muito de você. Mas se você melhorar e mudar, ele vai ficar chateado com você. Tem gente que vai deixar de ser seu amigo porque você melhorou. Melhorou na sua natureza, o seu temperamento, melhorou a sua personalidade. E aí eu vou além. Tem gente que vem para Jesus, muitas pessoas vêm para Jesus e melhora a vida financeira. E tem amigo seu que agora não gosta mais de você porque você agora melhorou de vida. Porque eram dois miseráveis chorando a vida. Agora você não está mais assim. Verdade, irmão. Tem gente que gosta de você enquanto você está no mesmo nível que ele. Se você melhora, se você progride, se você estuda, se você segue uma carreira, se a sua família se estabiliza, parece que a pessoa não gosta mais de você. A verdade é essa, irmãos.
É verdade. E o Evangelho, ele é transformador em todos os sentidos. O poder do Espírito Santo transforma a pessoa. Então nós vimos aqui, onde o Espírito Santo se manifesta, o poder de Deus se torna visível, transformador e eficaz. Quer dizer, quando fala de eficaz, fala de algo que realmente tem um resultado esperado, tem uma eficácia. É alguma coisa que tem um resultado, é eficaz. Resolver uma questão, resolver um problema. Então, o Evangelho tem esse poder. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos, não são todos, claro, mas eu separei aqui 7 pontos que podem mostrar a transformação que o poder do Espírito Santo manifestando em nós pode trazer para as nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos lá. Poder começa internamente. Internamente. Né? Produzindo o quê? Leiam vocês, produzindo o quê? Não se trata apenas de dons, mas de caráter moldado pela presença. Então esse poder começa internamente produzindo frutos. Quando a gente lê Gálatas 5, 22 e 23, lá diz, né? Mas o Espírito Santo produz. Né, na linguagem de hoje, falando, meu Espírito Santo produz. Aí fala amor, paz, alegria, enfim, vai uma lição 9 ao todo que são citados ali. Há uma mudança, uma transformação na nossa vida. Né? E essa transformação, ela melhora a nossa vida pessoal, ela melhora o nosso relacionamento com o próximo e ela melhora o nosso relacionamento com Deus. Ela trabalha em 3 áreas. Melhora para nós mesmos, melhora o relacionamento em nível, né, aqui, horizontal com os outros irmãos e vertical, que melhora o nosso relacionamento com Deus. Então, os frutos do Espírito se manifestam em nossa vida e trazem uma mudança. Né? Diz aqui, ó, não se trata apenas de dons, nós lemos, mas de caráter moldado pela presença. O poder vai naturalmente trabalhar o seu caráter. Vai mexer na sua personalidade. Então, irmãos, aqui diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O poder de Deus nos governa por dentro, antes de operar por fora. Vamos falar isso juntos? O poder de Deus. Vamos de novo? O poder de Deus nos governa por dentro, antes de operar por fora. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas querendo, eu quero ser uma bênção, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus, eu quero fazer obras para Deus. Irmãos, isso é bom e Deus quer que a gente faça. O problema é quando nós não estamos transformados como pessoas. Pastor, mas Deus dá dom? Dá. E a gente vê um problema que, como o dom é uma dádiva, no finalzinho a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, dom é um presente, a palavra dom quer dizer presente. Não é por merecimento. Então tem gente que está manifestando o dom, mas está com um problema no caráter. Mas como é possível? Porque o dom é um presente. É dado. Pastor, eu conheço uma pessoa, ouvi falar, eu vi na internet, já ouvi histórias de fulano de tal, é uma bênção, ele orava, a pessoa era curada, a pessoa pregava, a pessoa fazia isso, aquilo, mas depois descobriu que a pessoa tinha a vida errada. Sabe o que é isso, irmãos? São dons sem frutos do Espírito. Tem dom? Tem, porque Deus deu, é presente. Mas falta o quê? Fruto do Espírito. Falta controle, falta dominar as suas vontades. E o Espírito Santo nos ajuda a isso. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o Evangelho, para muitas coisas, ele é radical. É uma palavra pesada falar radical, porque hoje em dia, tudo que você fala que é radical, o pessoal acha que é ruim. Quando fala de radical, irmão, isso aqui tem coisa que não dá para negociar. Tá? Não dá para negociar. São princípios que não, são inegociáveis. Então Jesus era radical. Não, mas Jesus era amor. Não, com alguns princípios ele era radical.
Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso tudo no singular. Eu sou o caminho. Ele falou, eu sou um dos caminhos. Eu não sou uma alternativa para ir para o céu, para falar com Deus. Não, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não tem duas verdades. Tem a verdade que sou eu. E a vida. Não há vida sem Deus. Isso é ser radical. Ai, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Você tirou isso da onde? Hein? Isso não está na Bíblia. Não está, mas muita gente fala, tipo, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma bobagem. Bobagem. Geralmente é o contrário. Quando tem muita gente concordando, Deus já está tudo errado. Né? Ou então, siga o seu coração. Irmão, ou pensa numa bobagem, siga seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que tudo. Irmãos, então, tem muito ditado parecendo um versículo bíblico, as pessoas falam, as pessoas... Irmãos, existem posturas que precisam acontecer. Né? Se você abre, você tem problema. Vou dar um exemplo aqui, talvez vocês tenham ouvido falar, provavelmente devem ter visto na internet. Esses dias surgiu um comentário, várias pessoas falando, pastores e líderes falando, sobre o Philip Yancey. Viram ou não? Comentários sobre Philip Yancey? Philip Yancey é o maior autor sobre graça que tem no mundo. Livros sobre a graça, domina tudo. Maravilhosa graça, tipo, ele escolheu os cravos, livros maravilhosos. E agora, lá nos Estados Unidos, ele confessou, ninguém pegou, ele confessou. Ele contou, ele estava vivendo uma vida dupla, 8 anos vivendo em adultério, sendo casado. Isso foi um choque para muita gente. Mas como? Philip Yancey? O cara tão abençoado, não sei o quê. Mas, irmãos, o dom é o dom. Mas por que eu estou citando o caso específico de Philip Yancey? Já há muito tempo, Philip Yancey, caminhando na graça, em algumas entrevistas dele, ele começou a abrir uma brecha num princípio estabelecido pela Bíblia. Ele começou a falar sobre a questão homossexual e tentou implementar a graça dentro da questão homossexual. Porque, mas Deus tem graça, o favor de Deus. A graça não é porque eu mereço, é porque eu não mereço, então é graça. Mas, irmãos, tem gente que começa a sinalizar a graça como direito de pecar. Como se a graça fosse obrigada a perdoar tudo, Deus fosse obrigado a perdoar tudo, porque a gente não merece mesmo. Não, irmãos, a graça há, mas Deus olha a nossa dedicação em vencer o pecado. O nosso empenho em vencer o pecado. E ele começou a abrir brecha. E houve comentários que ele começou a abrir brecha nessa área, por quê? Porque um filho dele caminhava nessa direção. Presta atenção, eu estou falando para vocês, isso aqui é muito sério. Se abre uma brecha, o diabo põe o pé e dali a pouco, filho, faz um estrago. Não precisa abrir a porta toda não, viu, gente? Uma frestinha que você abre, dali a pouco o inimigo vem e começa a trazer desgraça. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pastor, mas ele mesmo não estava fazendo coisa errada naquele momento. Irmãos, a Bíblia diz que Deus condena tanto o que pratica quanto aquele que concorda com o pecado. Então não dá para ficar em cima do muro. Eu não pratico. Não, irmãos, eu tenho que ter posição. Eu sei que eu não vou sair brigando com todo mundo, maltratando as pessoas, não, eu tenho que falar sempre em amor. Pastor, ninguém pediu a sua opinião, tudo bem? Se a pessoa não pediu, não quer, tudo bem. Mas se eu sei que aquilo é errado, em algum momento eu tenho oportunidade de falar, eu não vou falar? Ou eu vou ficar calado, alguém fala tal coisa assim, assim, assim. Aí você fica assim. Pastor, eu não concordei por dentro. Mas se a pessoa abriu para você, você tem direito de expressar a sua opinião. Que no caso é o que nós cremos na palavra. Quando você se esconde, você fala, não, eu não quero entrar nessa não, pastor. Tudo bem. Eu não estou dizendo que tem que sair na rua, segurando as pessoas pela mão, falando assim, que tipo de vida que você leva? Tá tudo errado. Não é isso não.
Mas, se você está numa conversa, numa oportunidade, e a pessoa fala alguma coisa com você, você deveria expressar o que você crê, o que a palavra de Deus crê. Isso se chama liberdade. Liberdade de expressão. Agora, quando você se omite, de certa forma, você valida, presta atenção. Muitas pessoas se aproximam de nós, eu não estou falando só de pastor não, mas de crente. E ele conta uma história, ou fala de alguma prática que ele tem. E por que ele fala pra gente? A maioria das vezes é porque ele quer entender a visão daquilo. Você se omite e ele entende que aquilo não tem problema, que aquilo é normal. E ele começa a achar que... Então, quando você se omite, é como se você estivesse dizendo sim. Como eu disse, você não vai interferir na vida das pessoas. Mas se as pessoas trazem para você, trazem para uma conversa, você tem a responsabilidade de dizer o que nós cremos segundo a palavra de Deus. Não é a opinião do pastor, é o que diz a palavra de Deus. Entenderam, irmãos? Não é, pastor, mas isso é ser radical. Irmãos, se isso é ser radical, dizer a verdade, então eu sou radical. Porque nós precisamos dizer essa verdade, porque é a verdade que liberta. A mentira não liberta, a mentira aumenta a escravidão. A verdade liberta, a verdade traz luz e entendimento sobre um princípio. Então, queridos, fruto do Espírito vai trazer uma mudança em nossa vida. Então, cuidado, não confunda dom com fruto do Espírito. Daqui a pouco vamos falar sobre dons. Dons são uma bênção. Mas o crente tem que se esforçar para frutos. Dons você não precisa esforçar. Agora, porque é presente. Mas fruto é uma parceria entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando em você, mas com a sua permissão, com o desenvolvimento, com o seu esforço, dedicação, mentalidade renovada, a sua vida será transformada pelo poder do Espírito. Então, a primeira obra que o Espírito Santo quer fazer em você, esse poder que o Espírito Santo quer colocar em você, é o poder de transformar a sua vida. Fala amém. De dentro para fora. Vamos lá? 2. Esse poder também gera testemunho. Atos 1:8 conecta diretamente poder e missão. Não é marketing religioso, é vida transformada que fala. E diz assim, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Então, o texto bíblico conecta poder com a missão. Então, você recebe poder para testemunhar. Lógico que há todo um processo de mudança, transformação na sua vida, claro, porque Deus está transformando a pessoa que vai cumprir a missão. Quando você vai representar uma empresa, uma firma, alguma coisa, você tem que se preparar. Você vai trabalhar numa empresa, se é uma empresa organizada, somente multinacional, uma grande empresa, antes de você começar a trabalhar, mesmo que você faça as coisas mais simples, às vezes você vai varrer chão ou vai fazer uma coisa básica. Não vai exigir lidar, às vezes, nem com o público. Mas você tem que estudar o que aquela fábrica faz, qual é a missão daquela fábrica, qual é o objetivo dela, como ela trabalha, a história dela. Para quê? Porque você ali representa a empresa. Você usa o uniforme da empresa, você representa a empresa. Irmãos, se para coisas humanas e falhas tem que se preparar, quanto mais para o reino de Deus. Então o Espírito Santo, ele traz uma transformação em nós, com os frutos do Espírito, mudança no nosso jeito, para que nós sejamos testemunhas eficazes. Como assim testemunha eficaz, pastor? Nós vamos ver aqui que testemunhar que o poder do Espírito vai gerar poder para curar, para libertar, enfim, tudo isso, sinais. Mas nós, como representantes do reino de Deus, as pessoas olham para nós. Elas olham para nós. Então, você pode ter o poder, pode ter a unção, pode ter os dons. Isso é bom, vai abençoar pessoas, vai. Mas para as pessoas seguirem você na caminhada cristã,
para se ter um discipulado. Porque a missão que Jesus te deu não é só ir e salvação e curar e libertar, resolver o problema. A nossa missão é fazer discípulo. Esse é o objetivo principal. Tudo isso é ferramenta para que você gere discípulos. Não esquece disso. A ponta lá é discípulo. Agora, se você ora, a pessoa é curada, você abençoa a pessoa, os dons que você tem ajudam a pessoa, isso é bom, ela vai caminhar um pouco com você. E nessa caminhada que você é testemunha de Jesus, a pessoa convive com você e vê falhas no seu caráter. E o que vai acontecer? Ela não vai querer mais andar com você. Ela recebeu a bênção que você passou para ela, com os dons e com a unção que você recebeu, o poder, mas o seu testemunho não vai ter eficácia para transformá-la num discípulo. E aí ela vai ser abençoada e depois ela não vai seguir a maior bênção, que é ser um discípulo de Jesus, que é realizar a obra de Deus. Quantas são as pessoas hoje que não querem ir às igrejas, que não querem seguir a Jesus porque tiveram um mau testemunho? São muitas, muitas, muitas. No Brasil são milhões. Creem em Jesus, mas não creem na instituição igreja, que é a instituição deixada por Jesus. Por quê? Porque pessoas têm pessoas têm dons, pessoas têm poder, mas não têm frutos do Espírito. Então, o poder para testemunhar não é só o poder de falar, é o testemunho de vida. Não só a minha vida foi liberta, eu fui curado, eu fui liberto. Maravilha, a gente percebe isso. Mas agora eu sou uma pessoa diferente. Paulo diz assim, você roubava, não roube mais. Você mentia, não minta mais. É isso que é transformação de vida. Nós estamos vivendo épocas em que muitas pessoas e igrejas estão trabalhando somente com os resultados. Eu fui curado, eu fui liberto, eu fui abençoado, eu prosperei. Tudo isso é bom. Mas você começa a conviver com a pessoa, é cheio de vida errada, mente, sem vergonha, adultera, prostitui. Como é que Deus vai abençoar? Como é que nós vamos fazer discípulos e cumprir a grande comissão se a igreja está doente? Não, irmãos, não pode. O poder do Espírito não é só para gerar poder, o poder do Espírito é para trazer transformação e também trazer esse poder para transformar o ambiente das pessoas. É um pacote completo. Tem muita gente pegando partes. Eu quero esta, eu quero esta. Filho, é o seguinte, não dá para você pegar uma parte. Ou você pega tudo ou você não pega nada, porque para Deus é a mesma coisa. Ou você abraça a causa de verdade, ou não vai dar certo. Como assim, pastor? Mas você tirou isso da onde? Eu inventei da minha cabeça agora. Não, irmãos, a Bíblia diz assim, olha, ele fala assim, ó, Jesus fala, olha, sai, eu não conheço vocês. E eles disseram, Senhor, mas nós curamos, nós expulsamos demônios, nós temos milagres em teu nome. Aí Jesus fala, não conheço vocês. Por quê? Porque não viveram conforme o que Deus queria. Fizeram coisas com o poder que receberam, mas não tiveram vida transformada. O que nós queremos é o poder, a unção para abençoar vidas, sim, isso é promessa e queremos viver isso. Mas queremos também vidas transformadas. Nós queremos ser transformados. A vida cristã não é um show o tempo todo. Não é. Né? Tem algum momento em que há um evento, Deus cura, Deus liberta, a gente faz aquela festa, aquela alegria, mas a vida é no dia a dia, na prática do dia a dia. Vou dar um exemplo para você entender. Quando você assiste uma partida de futebol, por exemplo, vou falar da realidade do Brasil. Você assiste uma partida de futebol. Aí você olha lá os jogadores fazendo um jogo emocionante, um jogo bonito, tal, legal. Só que aquilo é o momento em que aparece para as pessoas. Mas eles ficaram uma semana fazendo exercício físico, ou não? Hein? Vai para a academia, faz exercício. A alimentação tem que ser específica. Hoje o futebol é muito estratégia. Mais estratégia do que habilidade. Então ele tem que sentar e treinar a jogada repetitiva, treina a jogada aqui, vai fazer assim, marcação. O futebol hoje é muito dinâmico. Então você olha o jogo, mas aquilo não aparece aquilo ali sozinho. Há toda uma estrutura por trás para que aquilo aconteça ali.
A vida cristã, irmãos, não é como um jogo que de vez em quando você tem um culto avivado, oh, glória a Deus, tem a vida no dia a dia. Só vai conseguir jogar o jogo quem exercitar durante a semana, quem comer direito. É vida cristã, é devocional, é vida com Deus, é caráter transformado. Não adianta querer fazer o show. Final do ano agora, nós tivemos, é normal, né? Os jogos de futebol de final de ano, já viram? Que mistura jogador profissional com jogador que não é profissional. É engraçado, irmão. É engraçado. Porque a sua cabeça é uma coisa e a vida real é outra. Gente que está treinando, praticando, se exercitando, tem um outro nível comparado com quem está lá fora dessa vida esportiva. Então, irmãos, a questão não é que quem joga tem habilidade ou não. A questão é, a pessoa está praticando aquilo o tempo todo? Você vai ver alguns jogadores, eu vi alguns jogadores que pararam de jogar um pouco tempo, não faz muito tempo não. Os caras vão jogar, já não faz as mesmas coisas que fazia. Por que não faz? Porque está fora de forma. Já não está mais treinando, exercitando, já não consegue acompanhar o ritmo. Então, a vida cristã, irmãos, ela não pode acontecer como um jogo de futebol no domingo. Só a vida cristã, ela tem que ter toda a estrutura. Durante a semana, oração, ler a Bíblia, buscar a Deus, viver uma vida cristã, caráter, transformação. Tudo isso vai fazer com que você chegue para jogar o jogo, seja o domingo na igreja, você ter a presença de Deus, você viver a bênção, receber um milagre. Quando você ora por alguém, alguém é abençoado. Quando você discipula alguém, alguém tem a sua vida, a sua família é transformada. Isso é o jogo. É o espetáculo que chama a atenção. Então, isso só vai ter resultado, você só vai ganhar, vai fazer o show, se tiver a vida cristã. A prática na semana, no dia a dia, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Então, irmãos, nós precisamos viver a vida cristã. O poder de Deus, ele trabalha dentro e trabalha fora. Tá? Mas não esquece que o de dentro é mais importante do que o de fora. Tá? Vamos lá, continuando. Nós vimos aqui o poder do testemunho, mas lembrando, testemunho não é só o que você fala, é quem você é. Tá? 3. Na manifestação da presença, o poder de Deus libera cura. Jesus curava, movido pelo Espírito. E a igreja continua essa obra. O texto de Atos 10:8, de uma forma resumida, diz assim, ó, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. Fazendo bem e curando. Então, a cura faz parte do poder do Espírito. Então, quando nós vivemos na presença de Deus, nós podemos orar por cura, podemos orar por transformação, por quê? Porque Deus vai abençoar. Porque quem cura não é você, quem cura é o Espírito Santo. Não é você que cura, não sou eu que curo. Nós somos instrumentos. E Deus quer dar esse poder que através de nós, Deus possa curar, Deus possa libertar. Como assim através de nós, pastor? Porque tem que haver um comando de palavra declarada. Essa palavra declarada é que libera o mundo espiritual. Então, eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida. E aí eu oro, eu declaro a palavra, eu trago para o mundo físico aquilo que está no mundo espiritual. Eu sou o canal de Deus, instrumento de Deus. E aí eu oro, imponho as mãos e abençoo, e aí Deus vai curar, e Deus vai libertar. Não sou eu que curo, é o Espírito Santo que cura, mas eu sou o instrumento de Deus para que aquilo aconteça. Então Deus opera esses milagres através dos seus filhos, através dos seus discípulos, através da sua igreja. Lembrando, não falando de igreja, 4 paredes, estou falando das pessoas que pertencem à igreja. Pastor, mas para orar por cura, tem que ser o pastor? Não, irmão, qualquer um de nós podemos orar. Não só por você, mas por outra pessoa. Por quê? Se você faz parte da igreja, se você é de Jesus, se há uma necessidade, pode orar em nome de Jesus. Não tenha medo, tenha segurança. Ore para que Deus possa abençoar. Nós somos autoridade como parte da igreja. Fala amém? Não é só pastor e líder que ora, irmão. Qualquer um de nós pode orar e Deus vai abençoar. 4. O mesmo poder traz libertação.
quebrando cadeias espirituais e emocionais. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, segundo Coríntios 3, 17. Então, irmãos, o poder do Espírito Santo em nós, ele traz libertação. Não só em nós, mas através de nós, quebrando cadeias espirituais e emocionais. Nós estamos vivendo uma época hoje que as pessoas precisam muito de libertação emocional. As pessoas estão presas às emoções. Vivemos uma geração hoje que grande parte dos problemas da humanidade está ligado às emoções, aos sentimentos. É o que eu sinto, é o que eu estou passando agora, é o momento. A vida está assim. Por isso que a doença do nosso tempo é o estresse, a depressão, é a ansiedade. Porque são doenças não do corpo físico, mas são doenças da alma. Então, o Espírito Santo, o poder do Espírito traz libertação, no sentido, quando falamos de libertação, é libertação no sentido de força demoníaca, força do mal, opressões. Então, o poder do Espírito Santo pode trazer libertação do que o demônio faz, do que o mal faz, e o Espírito Santo também traz libertação dos nossos próprios problemas. Porque nem tudo é demônio, né? Porque existem os extremos. Tem uma geração de pessoas e de cristãos que acha que nada é o demônio. Não, isso não tem nada a ver com demônio. E tem gente que acha que tudo é o demônio. Né? Tudo é o demônio. Ele faz coisa errada e depois fala que a culpa é do demônio. Né? Irmãos, a Bíblia fala de obras da carne. O que são obras da carne? São coisas que o homem faz. Isso chama obra da carne. Quando fala carne, não é carne no sentido do corpo físico. Está falando, logicamente, que a carne manifesta isso, com ações. Mas está dentro da alma da pessoa. A alma da pessoa está aprisionada. Então, o poder do Espírito Santo não só quebra as cadeias que os demônios trazem, mas também quebram as cadeias emocionais que nós vivemos. Traz também uma mudança nos sentimentos, na transformação dentro de nós, em coisas que nós aprendemos convivendo com outras pessoas e achamos aquilo normal, e aquilo também virou uma prisão para nós, como também coisas que nós adquirimos com a nossa própria vida, com experiências, com coisas que deram errado e talvez caminhadas em direções que Deus não queria, nos trouxeram traumas, problemas, e aí o Espírito Santo liberta tanto do demônio, como liberta a gente da gente mesmo. Então, o poder do Espírito também traz libertação. Cura física, cura para a alma, libertação espiritual, libertação para a nossa mente, para o nosso coração, para os nossos sentimentos. Amém, irmãos? Que tem gente que foi transformado, recebeu um milagre, uma bênção, mas a sua alma não foi. Né? Gente meio nervosa, meio violenta. Aí o pessoal fala assim, fulano quando batizou ficou com a mão para fora, não batizou a mão. Andou socando a cara dos outros. Irmãos, não tem nada a ver, eu sei que isso é brincadeira, né? Mas, irmãos, isso não tem a ver com o seu braço. Tem a ver com o que está dentro da sua alma. É raiva, é ódio. Entendeu? É falta de controle dos sentimentos. Tem a ver com o braço. O braço não funciona se a sua cabeça não pensar. Então não é o braço, é a sua natureza que está com problema. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. 5. Esse poder concede sabedoria, não apenas conhecimento, mas direção divina. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, como diz Tiago, né? Tiago 1,5, que a todos dá liberalmente. O que isso quer dizer, irmão? Sabedoria. É saber lidar com as situações, é saber lidar com situações complexas, complicadas, difíceis, que não tem uma resposta fácil, não tem um sim e não. Ou é sim ou é não. Tem coisas que tem que ter sabedoria para lidar, tem que ter graça. Coisas que você não tem uma resposta clara, e como é que você vai lidar com aquilo? Você precisa de sabedoria. E o Espírito Santo derrama sabedoria sobre o seu povo.
Sabedoria para você lidar com a vida, sabedoria no trabalho, sabedoria nas coisas espirituais de Deus, sabedoria para tudo. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é importante, é. Tem gente que tem muito conhecimento e sabedoria zero. Tem muito conhecimento, mas não sabe lidar com as coisas. Então ele não tem sabedoria. Não tem sabedoria para lidar. Então, irmãos, tem coisa que não é preciso falar. Tem coisa que precisa falar, tem coisa que não precisa. Pastor, mas qual é a regra? Passa uma régua, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Tem coisa que não tem como você colocar uma regra. Porque há muitos casos específicos, situações, em torno daquilo. Tem que ter sabedoria para lidar com situações que não tem uma resposta fácil, ou às vezes não tem uma resposta. Ou às vezes não tem um manual para lidar com aquilo. Nós temos o exemplo mais clássico na Bíblia de sabedoria, que é o exemplo de Salomão, que recebeu a graça de Deus para ter sabedoria. Numa determinada situação, na história bíblica, diz que duas mulheres que tinham seus filhos, a Bíblia diz que elas eram prostitutas. E elas dormiam no mesmo lugar. E elas tinham bebês com a mesma faixa, bebês novinhos, bem novinhos mesmo. E elas dormiam ao lado dos bebês, não tinha um berço, não tinha um local, uma cama separada para ela e para a criança. E as duas estavam ali. E uma delas, durante a noite, dormindo, virou-se, dormindo e não percebeu. E ela matou o próprio filho. E o bebezinho não tinha como respirar e morreu. E depois, quando ela percebeu que o bebezinho dela tinha morrido, o da companheira dela, né, da outra mulher lá que estava lá, o bebê estava vivo. Ela foi e trocou as crianças. Quando chegou o momento, a mãe da criança viva, que agora estava com a criança morta do lado, ficou assustada, viu a criança morta e falou, não, mas peraí, isso aqui não é o meu neném. Aí olhou, está no braço da outra, o filho dela. Não, isso aqui é meu filho. Não, não é. Naquela época não tinha exame, sei lá, DNA, não tinha outro tipo de exame, sei lá, de sangue, enfim, nenhum tipo de, não tinha uma certidão, uma características, nada. Era a palavra de uma contra a outra. Como não tinham família, eram prostitutas, elas não tinham família junto a elas, quem era a testemunha? Ninguém. E a briga ficou tão feia, não sabemos como isso chegou ao ponto que levaram esse caso para Salomão resolver. Levaram diante do rei, e o rei olhou e perguntou para um, esse é seu filho que está vivo? É. Aí perguntou para o outro, é seu filho? É. Não é, não tinha testemunha, não tinha papel, não tinha nada. E agora, como é que resolve isso? É a palavra de uma contra a outra. Naquela época não tinha câmera para filmar, não é isso, não? Não, enfim, não tinha tecnologia. Hoje, naquela época não tinha nada disso. E aí, como é que vai resolver? Aí Salomão falou, a filha, o neném é seu? Ela, o neném é seu. Falei, é fácil, vamos resolver então. Se é das duas, vamos resolver. As duas vão resolver. Falou, traz o neném aqui. Pegaram o neném. E falou para o guarda assim, pega a espada e corta a criança no meio. Divide, metade para uma, metade para outra. Aí uma gritou, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pode deixar o neném com ela. Com a outra. Aí na hora Salomão falou, então, pega o neném e dá para essa que falou que não podia. Que não matasse a criança que podia dar para outra. Mas como? Porque ela é a mãe. A outra já perdeu, o filho se perdesse, ela ficou calada. Agora que era a mãe, falou, não, eu prefiro ficar com ela do que perder meu filho. Isso é o quê? Sabedoria. Pastor, mas ele tirou isso de que livro? Nenhum. Não tinha um manual de rei. Quando duas mulheres prostitutas, um filho morrer, vocês perceberam que tem muito casinho específico que não dá para você colocar. Não dá, irmãos. É um bom senso, é uma sabedoria para lidar com situações. É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós. Fala amém? Tá? Vamos lá, continuando. 6. A presença manifesta também gera resiliência, capacidade de permanecer firme em meio às pressões. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, irmãos, a presença de Deus vai gerar poder em nós para que nós sejamos resilientes.
É aquela pessoa que tem capacidade de resistir mesmo às pressões. Não é aquela pessoa de mente fraca, que qualquer problema, qualquer luta desanima, desiste. Irmãos, a resiliência é muito importante. Porque na vida você precisa de resiliência. E não estou falando só de coisas espirituais, não. Para servir a Deus, para servir Jesus. Você tem, vou dar um exemplo, você tem um casamento. Às vezes você tem desentendimentos, problemas. Tem casamento que parece que colocou um gato e um cachorro, que casou o gato com o cachorro. E você põe os dois juntos. Irmãos, até haver uma transformação, um acerto, é difícil. Às vezes, você permanecer quando as coisas não estão acontecendo, quando você tem uma expectativa e não é aquela, mas você ser resiliente, lutar, esforçar. Quando a vida tem momentos difíceis para você, você é resiliente, você permanece ali até passar aquela fase, ou permanece sem um prazo, dizendo, não, vou continuar porque eu tenho compromisso, eu vou continuar porque isso é o certo. Independente do que eu estou sofrendo, do que eu estou passando, isso é o correto, é nisso que eu vou ficar. Então a resiliência é muito importante, é uma firmeza que todo crente tem que ter, não só para seguir Jesus, mas para viver a vida corretamente. Para o casamento, para a família, para o trabalho, né? Para o padrão de vida que o mundo está vivendo. Então, nós temos que ser resilientes, temos que ter a capacidade de resistir às pressões e às dificuldades da vida. Gente que serve a Deus tem que ser resiliente, fala amém. Porque se você não for, o diabo te derruba facinho. O diabo te rouba da presença dele, da presença de Deus, facinho. Porque ele joga um problema, cria uma situação, aí você não aguenta a pressão. É muito crente mimimi, aí não aguenta, né, irmão? Não aguenta, não vai para frente, não progride, não avança, não é abençoado. 7. Por fim, esse poder resulta na ativação dos dons, capacitando a igreja para servir com eficácia. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Então, irmãos, também, não por último, quando fala por último, é o que a gente está lendo aqui. Então, está escrito por último, no sentido assim, a gente está encerrando o assunto. Mas não que os dons sejam por último, tá? Os dons são dados no momento em que você tem uma aliança com o Senhor. Seus dons são liberados. E aí, a ativação dos dons para que eles funcionem vem com o poder do Espírito. Você já pode ter o dom e ele não está sendo ativado. Para isso, você precisa de poder. Porque o dom funciona com este poder. É como se você tivesse uma máquina pronta, um carro, por exemplo, com motor, com capacidade, mas não tem combustível. Está lá tudo pronto para fazer. Mas não tem combustível, não vai funcionar. Então tem gente que ele já tem o dom, tem a capacidade de Deus, já tem tudo, mas falta o poder, a unção do Espírito para isso, essa máquina ser ativada. Tem muita gente aqui na igreja, estou falando aqui no sentido de hoje, agora. Não dos irmãos que não estão aqui, estou falando dos irmãos que estão aqui. Que são a máquina com um motor poderosíssimo para fazer grandes obras para Deus, mas está faltando combustível. Permitir-se ser tratado e ser moldado pelo Espírito para que os dons sejam ativados para que você possa viver todo o seu potencial. O Espírito Santo traz essa ativação, traz essa bênção. Porque quando nós somos criados por Deus, Deus já tem um propósito para nós. E os dons fazem parte desse propósito. Os dons que eu tenho não são aleatórios. Né? Deus não faz assim, ó. Vai nascer quem? O Estênio. Aí tem uma bolinha. Aí vai tirar. Papelzinho. Se eu pegar aqui, aí eu vou pegar o papelzinho do Estênio. O dom dele vai ser esse. Não, irmãos. Deus cria você já com aquilo. Sabendo para qual propósito você vai cumprir nessa terra. Deus trabalha assim, com um propósito. Fala amém. Ele sabe quem é você, não é por sorteio. Não, irmãos. Deus, quando você foi gerado, você nasceu para um propósito. Então, você já tem a marca daqueles dons em você. Agora, o Espírito Santo vai trazer uma ativação, vai colocar os dons para funcionar. Fala amém. Já está lá. O Espírito Santo, que é o combustível para fazer
a sua vida ser aquilo que Deus quer que você seja. Que você faça o que Deus quer que você faça. Então é dessa forma que Deus quer trabalhar em nós. Tem mais coisas que podemos falar? Sim, muitas coisas. Mas aqui eu resumi em 7 pontos, para a gente entender que o poder vem para nós para trazer uma bênção. Então aqui, repetindo, o poder do Espírito Santo vai trazer frutos, ele vai gerar testemunho, ele vai liberar cura, libertação, sabedoria, resiliência e vai ativar os dons. É para isso que o Espírito Santo vem, para trazer uma transformação. Lembre-se, ele não é somente um presenteador. Ele é alguém que vai ter um relacionamento com a gente. Algumas coisas são presentes e outras coisas são conquistadas com a vida na presença dele, aprendendo com ele. Algumas coisas ele te dá. Algumas coisas você vai aprendendo e recebendo dele no dia a dia para que você possa viver. Não se esqueça, Espírito Santo não é uma energia, não é a força ativa de Deus, não é uma luzinha, uma pombinha, tá? Aí é o foguinho na minha cabeça. Não, mas foi uma visão que tiveram. Mas o Espírito Santo não é foguinho, o Espírito Santo não é pombinha, tá? O Espírito Santo é uma pessoa e ele quer relacionar-se com a gente. Fala amém. E ele tem esse poder. Então, aonde ele está e as pessoas com quem ele se relaciona, esse poder se torna acessível para essas pessoas. É disso que estamos falando aqui. Fala amém. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o poder da presença de Deus não é um fim, em si mesmo, só o poder. É a capacitação divina para o quê? Viver, servir e manifestar o reino de Deus na terra. Vamos lá falar juntos? É a capacitação divina para viver, servir e manifestar o reino de Deus na terra. Amém? Nesse mês, irmãos, vamos caminhar, devocionais, orações, vamos buscar este poder para transformar a presença manifesta de Deus, vai trazer este poder que vai gerar transformação em nós e através de nós. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. Glorificamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor está nos direcionando, nos abençoando. Pai, nós estamos liberando uma bênção, uma palavra, Senhor, uma direção para este mês de fevereiro, Senhor. A presença manifesta do Senhor, que gera poder, que traz poder, Senhor. Poder para realizar a Tua obra, poder para ser transformado, para ser uma bênção. E nós lhe pedimos, ó Deus, que esta unção, este poder do Teu Espírito, Senhor, se manifeste em nós e através de nós, trazendo uma mudança, trazendo uma transformação, trazendo uma bênção, trazendo um milagre, trazendo a cura, trazendo a sabedoria, a ativação dos dons. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser testemunhas do Teu amor, testemunhas do Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, traz a Tua bênção, traz a Tua unção, traz a Tua vida e o Teu poder sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus.